Seja muito bem-vindo você que nos acompanha no Portal Metrópolis. Hoje nós vamos conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito obrigado pela sua atenção. Eu é que agradeço, Paulo. Prazer estar aqui com você. Espero poder estar contribuindo aí com o Metrópolis. Governador, muito se fala dos candidatos, dos possíveis candidatos à eleição presidencial de 2026. É um desejo seu disputar a presidência da República? Bom, Paulo, primeiro eu fico muito satisfeito de estar sendo considerado. Muito provavelmente isso deve ocorrer devido à mudança para muito melhor que nós fizemos em Minas Gerais, um estado que eu assumi em janeiro de 19 e que estava numa situação caótica. Uma satisfação, é uma felicidade muito grande saber que o meu nome tem sido cogitado, mas como gestor, Paulo, eu sou muito focado, eu estou totalmente envolvido nas questões de Minas Gerais. Nós ainda temos 2 anos e 9 meses pela frente, temos uma questão da dívida que precisa ser equacionada. Inclusive, estive recentemente em Brasília para tratar dessa questão. A gente vai abordar também. E essa questão para 26, eu acho que tem de ser vista mais adiante. Eu já me posicionei que eu estarei participando da campanha, não sei se como candidato, mas apoiando um candidato que venha a ser escolhido pela direita para que nós possamos ter mudanças que o brasileiro tanto anseia. Um Estado mais eficiente, uma legislação que não cause tanto obstáculo a quem trabalha, a quem investe. E esse é o Brasil que vai dar emprego para todos os brasileiros, que vai melhorar a vida de todos, e não um governo que fica olhando pelo retrovisor, querendo desfazer avanços. Então, eu estarei participando do futuro do Brasil, não sei de onde, mas estarei participando. Pelo que eu percebo, você pretende que haja uma unidade, digamos assim, do campo conservador em relação à próxima eleição à presidência, né? Que seja um único candidato que concentre o apelo do campo conservador, o apelo da direita para disputar a presidência em vez de diferentes candidaturas. Exatamente. Eu sou favorável à direita se unir, sei que não é algo fácil, mas hoje nós já temos um avanço, porque nós conseguimos criar, formalizarmos, inclusive, o COSUD, o Consórcio dos Estados do Sul e do Sudeste, onde moram 55% dos brasileiros, onde está 70% da economia brasileira, e nós somos governadores bastante unidos, temos uma identidade muito grande, e esse caminhar do COSUD por si só já sinaliza que nós já temos uma integração muito maior do que no passado. Até por sermos grandes estados, nunca houve essa preocupação em se unir. Em São Paulo é maior do que a maioria dos países da América Latina. E nunca se preocupou em trabalhar juntamente com outros estados. Mas hoje, São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se reúnem no mínimo 4, 5 vezes por ano para poder ver o que nós temos de sinergia, o que nós podemos fazer em conjunto. E, com certeza, esse grupo de governadores vai ter um peso muito grande em 2026. Agora, do ponto de vista eleitoral, claro que há muitas políticas públicas sendo discutidas por conta do COSUD e tudo mais, mas do ponto de vista eleitoral, o Nordeste, que não faz parte, né, do COSUD, justamente é a região na qual o presidente Lula tem o maior apelo e a região que deu a vitória a ele em 2022. Né? Foi a única região do país que ele foi mais votado e muito bem votado. Né? Teve um peso gigantesco a eleição no Nordeste. Faltam estratégias do campo conservador para essa região do país? Com certeza. Eu falo que o discurso da esquerda é um discurso que soa, né, muito melhor no ouvido da massa, da grande população, porque é um discurso que, infelizmente, só fica no discurso, mas que é mais bonito, né?
eu sou a favor dos direitos humanos, né? Mas tem limite, nós temos de ser a favor também dos deveres humanos, né? Nós não podemos estar tratando uma população trabalhadora inocente como se trata criminosos. Mas é um discurso apelativo, eu sou a favor da preservação do meio ambiente. Eu sou também, até eu preservo muito mais meio ambiente do que a esquerda. Só que eles se apropriaram de algumas pautas que soam bonitas, né? Sou a favor do social. Só que a esquerda em Minas Gerais, Paulo, no governo passado ao meu, servia água com arroz como merenda escolar. Hoje, esse governo que eles falam que não é social, que é a minha gestão, serve carne, serve fruta, serve legume, serve leite. Então, eles se apropriaram de um discurso, mas não são capazes de entregar. E isso tem limite também. Não adianta você ter um embrulho bonito e dentro tem um presente feio. E a questão de tempo para aparecer. Você vai lembrar do desastre que o Brasil teve em 2015 e 2016. Nós fomos, naqueles 2 anos, a única economia do mundo que entrou numa recessão gigantesca. O mundo todo crescia. Qual que foi a causa? Precisa repetir aqui? Não precisa repetir, não. Problemas políticos causados por um partido. Então, fica muito claro que a receita não funciona. Acho que o povo sofreu de amnésia em 2022 e nós estamos aí correndo o risco de ter um repeteco de 2015 e 2016, a começar pelas contas públicas. O que aconteceu em 23 e está começando a acontecer em 24 tem limite. Uma hora nós vamos ter aí a resposta do mercado. O governador fala no déficit nas contas públicas. Isso, déficit nas contas públicas. Vamos ter um aumento de taxa de juros, inflação, em consequência, recessão, desemprego, queda no poder aquisitivo e tudo mais que nós, infelizmente, já cansamos de ver no Brasil e que parece que a esquerda fica insistindo em cometer o mesmo erro. Me parece que pensando, agora, quem sabe, vai ser diferente o resultado, né? Não tem como ser diferente, não. Nós sabemos disso. Do seu ponto de vista, então, a parte econômica é o ponto mais crítico que o governador faz referente ao governo do presidente Lula, é isso? Até agora, vamos dizer que as coisas até fluíram bem, mas à medida que você acumula gastos, acumula déficits, isso tem limite. Eu falo que é uma bomba relógio. Uma hora isso vai explodir, como aconteceu no passado, em 2015 e 2016. Vejo que o ministro Haddad é quem tenta segurar as pontas, mas uma pessoa sozinho, com dezenas, com centenas de outros, indo no sentido oposto, fica muito difícil para ele. Ele sabe que gastança, uma hora vai dar problema. A gente vai abordar mais da questão econômica do país de Minas Gerais mais para frente, só que eu queria complementar, a gente fez uma avaliação, o governador fez uma avaliação do governo Lula, né, nesse 1 ano e 3 meses aí, sobre essa parte econômica. Como avalia o governo Bolsonaro, os 4 anos de administração de Bolsonaro? Bom, o governo Bolsonaro teve um ciclo. Eu falo que o grande mérito do presidente Bolsonaro foi resgatar a direita no Brasil, que estava desestruturada, que não tinha um projeto, e me parece que o Bolsonaro uniu, conseguiu mostrar que existe um caminho, que é um Estado menos interventor, que é você estar politizando menos a vida, você não está com tanta pauta polêmica, etc. E tivemos avanços importantes no governo Bolsonaro, inclusive no Temer, né? Avanços que não ocorreram em governos da esquerda. Nós tivemos a reforma trabalhista com Temer, tivemos a reforma previdenciária com Bolsonaro, a reforma tributária que aconteceu mais recentemente, ela já estava avançada, já tinha sido gerida no governo Bolsonaro, de certa maneira, e essas reformas estruturantes é que vão colocar o Brasil no futuro. E o que nós temos assistido nesse momento são tentativas de retrocesso. A governança nas estatais, que melhorou muito
para nós evitarmos a repetição de um petrolão. Esse governo está querendo mudar a governança das estatais, colocar lá dentro pessoas sem nenhum preparo, sem nenhum currículo adequado. Os avanços na autonomia do Banco Central, outro avanço que esse governo discorda. Mais um ponto aqui que nós avançamos também, o saneamento básico, o marco do saneamento, que esse governo também questiona. Então, assim, eu vejo com preocupação um governo que fica mais querendo refazer o passado do que propor para o futuro. E como está a sua relação com Bolsonaro hoje em dia? Lembrando que já foi próximo, depois teve um afastamento ali muito no período da pandemia, teve um discurso do governador no ano passado, no qual, falando sobre o Bolsonaro, você falou, eu não boto minha família na política e tal, aí os filhos do ex-presidente foram nas redes sociais e também criticaram essa sua declaração. Hoje em dia, como é que está a sua relação com o Bolsonaro? Eu encontro o presidente regularmente, nós não somos do mesmo partido, então não temos um trabalho conjunto constante, mas o meu apoio a ele continua. Vejo que ele foi um divisor de águas na política do Brasil, uniu o que estava desunido, deu identidade e continuo encontrando. E o apoiei, inclusive estive presente naquela manifestação em São Paulo no final do mês de fevereiro. Então, meu apoio a ele continua. Essa questão de família, não tive nenhuma intenção de questionar nada, eu só falei de uma diferença. Meus filhos não estão comigo e os dele estão, sem querer criticar ninguém. Uma mera diferença que na hora o jornalista questionou e eu simplesmente citei. Referente à manifestação, como o governador bem lembrou, o ex-presidente Bolsonaro se diz vítima de uma perseguição de setores ali do judiciário. O governador concorda com essa visão dele? Há uma perseguição a ele ou à direita brasileira, na sua concepção? Vamos analisar aqui o passado, né? Nós tivemos no Brasil uma anistia no passado, inclusive para pessoas que portaram arma, deram tiros e mataram, não foi? Pelo que eu acompanho, né, nós não tivemos nada disso com quem agora estão falando que é contra a democracia. Os atos de 8 de janeiro, para mim, foram atos de vandalismo. Não vi ninguém armado ali, dando tiro, querendo se apropriar de algum poder. Inclusive, eu tive de depor na Polícia Federal, o ano passado, porque falei que aqueles atos deveriam ser investigados em todos os ângulos. Tanto investigar quem patrocinou, quem fez atos de depredação, como também quem vacilou na vigilância. E parece que aqui no Brasil hoje você não pode estar questionando alguma falha de quem está na situação. E todo mundo erra, o meu governo erra, será que existe algum governo que não erra? E toda investigação é boa para esclarecer. Mas eu sou favorável a toda investigação. Se alguém cometeu algo em desacordo com a legislação, que pague por isso. Eu sou em Minas Gerais. O governador defende, então, uma anistia, no caso do 8 de janeiro, e ao próprio ex-presidente Bolsonaro? Bom, eu estou dizendo que houve lá atrás, não é isso? Para fatos, no meu entender, muito mais graves. Agora, eu acho que nós temos uma investigação em curso que precisa ser concluída. Eu não sou policial federal, nem civil, e não estou participando. Então, os fatos têm de ser esclarecidos. Sou favorável a um governo onde se apure tudo. Eu falo que a transparência é que permite uma boa gestão. Quando você tem algo a esconder, é porque você não está fazendo as coisas corretamente. Minas Gerais, eu gosto sempre de dizer, Paulo, que é um estado que estava em 21º lugar na questão da transparência, hoje nós estamos em primeiro. Ao fim de 8 anos de governo, né, o senhor está no segundo mandato, qual será a marca que Zema pretende deixar no governo de Minas Gerais? Eu acho que são algumas marcas, Paulo. Nada de uma obra gigantesca, que infelizmente é o que muitos
governos no Brasil querem fazer, né? Eu fiz aquela obra, aquilo ali foi a minha marca. Eu não acredito nisso. A empresa que eu fiz cresceu, dá emprego para mais de 5.000 pessoas hoje e não teve nada de marcante. Foi muita disciplina, muitos fatos pequenos que fizeram com que desse certo. E no setor público, para mim, não é diferente. Então, acho que nós vamos ter aí o orgulho de falar que nós eliminamos os cemitérios de obras inacabadas que existiam em Minas Gerais, mais de 90 UBSs, unidades básicas de saúde, no meio do caminho, abandonadas, 6 hospitais regionais, muitas rodovias paradas, cujas obras iniciaram, pontes, etc. Nós vamos praticamente eliminar, e já eliminamos boa parte, vamos dizer, desse cemitério. Contas em dia, lembrando que quando eu assumi, funcionário público não recebia. O governador é filiado ao Novo, mas também a propostas do PL, partido Bolsonaro. O dirigente Valdemar Costa Neto gostaria de tê-lo, né, nas fileiras do Partido Liberal. O governador pretende trocar o Partido Novo pelo PL? Isso está em análise? Bom, acho que o Partido Liberal tem afinidades com o Novo nas suas propostas, tenho proximidade com muitas pessoas do PL, deputados federais, estaduais, a grande maioria nos apoia na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Então, hoje, esse trabalho conjunto já existe entre nós do Partido Novo e o PL. E essa questão partidária tem de ser conversada, mas eu estou muito satisfeito no Partido Novo. É um partido, Paulo, que eu acredito nas propostas, é o partido que mais ganhou filiados no último ano no Brasil, é o partido que muito provavelmente, em termos percentuais, mais vai crescer nessas eleições municipais e que, na minha opinião, faz uma política diferente. Candidatos a vereador, por exemplo, no Partido Novo, se for de uma cidade pequena, todos vão receber a mesma verba. Não é porque alguém é conhecido meu que vai receber 500 mil e o outro 5 mil reais. Então, eu vejo que nós precisamos de mais justiça, mais igualdade na política, até para começar a levar essa igualdade para a sociedade, porque, caso contrário, o exemplo é o pior possível. Fala-se muito que o Brasil tem uma distribuição de renda horrível, mas essa distribuição de renda começa dentro dos partidos políticos. Mas essa questão de migrar do Novo para o PL, isso é uma possibilidade? Você disse que precisa ser conversado? No momento, não. Estou muito satisfeito no Novo, mas em política nós sabemos que tudo é possível, né? Quem sabe amanhã Novo e PL estarão juntos e decidam que é melhor eu estar numa sigla e não na outra. Então, tudo é possibilidade. Em relação agora às conversas aqui de Brasília com o ministro Fernando Haddad sobre a questão envolvendo os estados, né, dívidas que os estados têm com a União, qual o saldo que o governador faz dessas reuniões com o Ministério da Fazenda, com o Haddad nos últimos dias? Eu estive com o ministro Haddad, juntamente com os governadores do COSUD, né, Consórcio Sul-Sudeste. Foi-nos apresentada a proposta do governo federal e essa proposta, em especial para Minas Gerais, é uma proposta que acaba, de certa maneira, sendo quase que inócua, porque o que o governo federal está propondo, e é bom que ele proponha isso, é fortalecer o ensino técnico. Só que em Minas Gerais, desde 2020, Paulo, nós somos o estado que mais avançou nesse tema. Nós temos hoje no Trilhas de Futuro 140 mil alunos em escolas técnicas particulares que ainda recebem auxílio alimentação e de transporte, fazendo cursos em todas as áreas. Técnico em informática, técnico em radiologia, técnico em mecânica, em edificações e por aí vai. E o que o governo federal quer é que você fortaleça. Só que em Minas nós somos hoje disparado o estado do Brasil que mais tem alunos no curso técnico. Só para efeito de comparação, São Paulo, que tem mais do dobro da população de Minas,
tem cerca de 65 mil alunos nesses cursos técnicos. Nós temos 140. Então foi feita uma contraproposta, digamos Então, assim? nós queremos que esse recurso, que deveria ser direcionado para cursos técnicos, venha a ser direcionado para outros temas que geram emprego. Por exemplo? Como, vamos dizer, Minas Gerais hoje é um estado que enfrenta muitas dificuldades com infraestrutura. Vamos direcionar isso, então, para reformarmos, recuperarmos estradas, onde hoje o produtor rural tem dificuldade em transitar, tamanha quantidade de buracos, etc. Isso cria empregos, isso melhora a renda, melhora a vida do pequeno e médio agricultor, que muitas vezes até está indo para a cidade devido ao preço do leite, devido a todas as dificuldades que enfrenta. Então, acho que nós temos de ter ações que se adequem aos estados. Essa questão do curso técnico é boa, mas em Minas Gerais nós já temos, vamos dizer, um saturamento disso. Não cabe mais ampliar esse programa que em várias regiões já atendeu o público-alvo. O ministro Fernando Haddad deu uma declaração afirmando que o governador Zema nunca procurou Bolsonaro, quando Bolsonaro era presidente, para equacionar essa questão da dívida de Minas Gerais, e que só agora o governador está se movimentando. Como o senhor vê essa declaração de Fernando Haddad? Bom, em 2019 eu estive em Brasília, inclusive naquela ocasião acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa e várias autoridades de Minas para tratarmos da questão da dívida de Minas no Supremo. Inclusive fomos atendidos pelo ministro Gilmar Mendes. Então essa questão da dívida, desde o primeiro momento em que eu entrei no governo de Minas, nós temos tentado. E o que se viu, Paulo, foi que os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal antes de Minas tiveram até um momento de viabilidade, porque as primeiras prestações são mais suaves. Mas depois de 2, 3 anos, parece que a situação volta a se agravar. O governador fala do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então ficou claro que o remédio que nós estávamos acreditando, né, que seria uma solução definitiva, tem sido mais um paliativo do que efetivamente. Espero que agora nós venhamos a ter aí uma solução definitiva e não mais um paliativo. Governador, já indo para a parte final da nossa entrevista, 2026 a gente conversou, o governador disse que ainda está muito cedo para falar sobre candidatura, sobre cenário, mas a gente sabe que essas articulações elas costumam ser costuradas com alguma antecedência. Já teve alguma conversa sua, seja com o Tarcísio, com o Caiado, com o Bolsonaro, sobre articulações para a presidência da República? Não, Paulo. Nós temos o grupo de governadores do COSUD, né, que se reúne, e temos, em alguns momentos, já falado. Nós temos de colocarmos isso em discussão, não dentro do COSUD, que não é um consórcio político, é um consórcio para melhorar os estados, mas esses governadores que têm uma linha mais à direita estarem discutindo e caminhando juntos. Então, eu te diria que esse grupo deve caminhar aí para uma união maior. E é lógico, né, que não é só Sul e Sudeste. Nós temos o governador Caiado, temos o Mauro Mendes, temos o ACM Neto na Bahia, o Ciro. Eu vejo que todo esse pessoal tem condição aí de estar agregando, nós fazermos uma frente da direita juntamente com o Bolsonaro. Eu queria concluir aqui, lembrando que em Minas Gerais, Paulo, nosso foco desde o início, além de melhorar educação, segurança, saúde, infraestrutura, é principalmente nós avançarmos naquilo que mais causa impacto na vida das pessoas, que é emprego e renda. E vamos até o final de 2026 entregarmos para os mineiros mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Governador, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. Prazer todo meu. Espero encontrá-lo aí novamente em breve, Paulo.